Testificam, parte 2. Estudo sobre 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Desde o princípio, vamos perceber que no capítulo de 1 João 5, todo o contexto vai envolver a pessoa de Jesus e o seu nascimento como humano, e a sua natureza humana. Desde o primeiro verso. Verso 2. Nisto conheceremos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Destacando aqui mais uma vez que o capítulo 5 vem defender a natureza humana de Jesus e também a sua natureza divina. Nós encontramos nos textos citados aqui, que Jesus é o Filho de Deus, mostrando sua natureza divina. E também vemos aqui que os textos vão mostrar que Jesus se torna humano, assume a natureza humana. A teologia evangélica, desde bastante tempo, tinha um pensamento diferente do meio adventista. Veja o que o pastor Walter Martins, por volta do ano 1955, escreve no seu livro Império das Seitas. Ele destaca um pensamento contrário ao meio adventista e ao que a Bíblia apresenta. Enquanto a Bíblia apresenta que Jesus é o Filho de Deus, ele vai citar na sua teologia, a qual hoje a maioria dos teólogos defendem, a palavra filho é um termo puramente funcional, assim como é o termo pai, e não tem qualquer significado a não ser na esfera temporal. Com esse texto ele alega que simplesmente, a partir do momento que Jesus se torna humano, é que ele assume a forma de filho, negando assim que Jesus seja, desde a eternidade, o Filho de Deus. Essa teologia, que no meio adventista nunca foi abraçada, a partir dos anos 1956 e 1957, através de alguns pastores, começam a aceitar esta terminologia. E com isso começa um processo de mudança teológica. O livro A Verdade sobre os Anjos diz: o Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho. O contexto desse texto aqui, se você for ler na íntegra, vai ser um momento anterior à criação da Terra. Então nem ser humano existia ainda. E a revelação já mostra que Jesus era Filho de Deus, desde os céus. Continuação. E mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. Então o Pai queria apresentar a verdadeira posição de seu Filho e mostrar a relação que esse mantinha para com todos os seres criados. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém a não ser Cristo, o unigênito de Deus. A palavra unigênito significa o único do gênero. Então Jesus ele não era mais um anjo, mas Deus agora o apresenta como alguém único do gênero, o único gerado. Desde a eternidade foi Jesus. Os anjos são criaturas. Poderia penetrar inteiramente, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. O grande Criador reuniu os seres celestiais para poder, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. Este estava sentado no trono com o Pai. Veja bem que aqui fala conferir honra especial a seu filho, muito antes da criação do ser humano. Este estava sentado no trono com o Pai, com a multidão celestial de santos anjos reunidos à volta. Então o Pai fez saber que ele próprio ordenara que Cristo, seu Filho, fosse igual a ele, de modo que, onde o Filho estivesse, estaria sua própria presença. A palavra do Filho deveria ser obedecida tão prontamente quanto a do Pai. O Filho fora investido de autoridade para comandar o exército celestial. Deveria ele agir especialmente em união com o Pai no projeto de criação da Terra. Esses textos mostram claramente como que a Bíblia apresenta Jesus e como se tinha visão teológica diferente da atual, onde Jesus aqui é o Filho de Deus. Deus é o Pai de Cristo. Manuscritos Release, aqueles que procuram remover os velhos marcos,
não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentaram introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé, quanto ao santuário ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Veja que nos próprios dias da irmã White, um processo de mudança já se iniciara, não por parte dela. Ela que critica que aqueles que procuravam remover os velhos marcos, os marcos, aquilo que depende, aquilo que marca os limites de nossa crença, estavam sendo removidos. E que marcos eram esses? Santuário, ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo. Veja aqui que fala na personalidade do Pai e do Filho. E ela cita aqui que estes estão agindo como cegos. Quem estava agindo como cegos? Será que ela está colocando pessoas de outra denominação? Com certeza não. Aqui ela está mostrando que não estava aprovando as ações do seu próprio povo. Finalzinho aqui diz: estão procurando introduzir incertezas e deixar o povo de Deus à mercê das ondas sem uma âncora. É justamente isso que nós estamos observando. Ela alertou. Mesmo assim eles não deram ouvido, e aquela fé que se tinha no passado, que os pioneiros tinham, agora já não tem. Então agora a intenção do inimigo era essa, deixar o seu povo à mercê das ondas semelhantes a um barco sem uma âncora. E assim o barco está à deriva. Verdade sobre os anjos, continuando a história, mostraram-lhe claramente que Jesus era o Filho de Deus. Olha só, aqui mostrando no momento em que os anjos conciliadores alertaram Satanás que a inveja dele não havia motivo. Eles mostraram claramente que Jesus era o Filho de Deus, antes da terra ser criada, existindo com ele antes que os anjos houvessem sido criados, e que sempre estivera à destra de Deus. Olha só. Essa era a verdadeira condição de Jesus. Foi isso que Deus, o Pai, apresentou no céu e despertou a inveja, a não aceitação daquele anjo que até então tinha sido fiel. E misteriosamente surge a iniquidade. 1 João capítulo 5, verso 5 diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele primeiro conflito que se levantou no céu, naquela primeira batalha, os vencedores foram aqueles que aceitaram que Jesus é o Filho de Deus. Mais uma vez nós encontramos em um momento em que as religiões estão se unindo, o mundo está se globalizando, mas a maioria não aceita que Jesus é o Filho de Deus, quando coloca essa ideia que o título Filho é um título funcional. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Nos dias de João, alguns diziam, os da doutrina gnóstica, que era um grupo de pessoas que traziam princípios espiritualistas e ao mesmo tempo ali estavam simpatizando com o cristianismo, e eles agora estavam tentando misturar uma doutrina. Diziam que Jesus não poderia ter vindo em carne, porque eles diziam que é na nossa carne onde reside o pecado. Era um movimento espiritualista. E João aqui, combatendo esse movimento, ele diz: este é aquele que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aqui está falando que o Espírito testifica. Lembremos do momento em que Jesus foi batizado, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo. Ali era uma prova que Jesus era aquele que tinha sido enviado. Então o Espírito Santo testificou de Jesus, de sua natureza. Enviado de Deus, o Filho de Deus. Aqui diz que ele veio por água. Testemunho que foi dado quando Jesus estava na água, saindo da água, a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado. O Espírito, momento que desce o Espírito Santo sobre Jesus, sinal do Pai. Verso 7 e 8. Então aqui nós temos algo interessante, porque 3 são os que testificam. Abre colchete. Esse texto que está entre colchete, os estudiosos, os teólogos, eles admitem que esse trecho aqui não está no original. Mas primeiro nós vamos ler interpretando aquilo que se encontra perante nós aqui, mesmo com as palavras entre colchetes. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O grande erro que entra na interpretação desse verso, vamos levar em conta que esse texto seja original, que ele esteja incluso realmente na Bíblia. Esse é um texto, na verdade, que não prova a doutrina da Trindade, pelo contrário. Veja bem, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, você vai ler a história, diz que os céus se abriram e
o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desceu sobre Jesus e a voz do Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". Então você tem o Pai no céu, a palavra vindo do Pai e o Espírito Santo que também desce do Pai. E estes três são um. Ou seja, a palavra era do Pai, o Espírito Santo era do Pai e o próprio Pai é quem se manifestou através da palavra e do Espírito. Esses três são um. Só que os trinitarianos querem interpretar que a palavra aqui seria símbolo para Jesus, porque em outros textos Jesus é chamado de a palavra, mas pelo contexto que temos aqui, que o testemunho que está falando aqui é o momento que é testificado quem é Jesus. E aqui está falando do momento do batismo dele. Verso 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E esses três concordam num, que seria a mesma coisa, esses três são um. Agora vamos entender aqui, ó, o Espírito, a água, o batismo é para testemunho, né? E o sangue. E esses três concordam num. E em tudo isso que nós estamos vendo aqui, não estão aparecendo três pessoas. Está mostrando aqui o testemunho que foi dado para apontar que Jesus realmente era o enviado. Esse texto entre colchetes, dentro aqui dos comentários bíblicos, teológicos, eu vou usar apenas um pequeno resumo que diz: da expressão latina, aqui seria a coma joanina, que vem do latim, usado por autores católicos, significando o inciso ou interpolação relativo a João. A referência a 1 João 5, versos 7 e 8, ou as três testemunhas celestiais cujas palavras não se encontram no original. Então aqui diz que não se encontra no original. E isso no meio teológico não é segredo, todos admitem isso. Havia uma controvérsia dos gnósticos, como nós já colocamos. Essa controvérsia do gnosticismo, onde eles tinham uma ideia espiritualista e estavam adentrando o cristianismo e fazendo uma mistura, dizendo que Jesus não poderia ter vindo em carne, que eles diziam que é na carne onde reside todo o pecado. E isso foi combatido por João. 1 João 4,2, João combate essa ideia espiritualista dizendo: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha só. Nós sabemos que mesmo em nossos dias, pretensos falsos cristos alegam que são a reencarnação de Jesus, alegando assim a doutrina de reencarnação. Você não vai encontrar na Bíblia doutrina de reencarnação, e sim unicamente que Jesus veio em carne, ou seja, ele se tornou carne. É diferente. Então João falou aqui que Jesus veio em carne, sim. Isso porque no gnosticismo diziam que Jesus não tinha nem sentido dor de verdade, tudo tinha sido uma representação. Nós vemos uma semelhança nisso com a defesa dos teólogos, dizendo também que Jesus estava apenas assumindo um papel ou uma simulação de filho, que não era filho de verdade. A Bíblia diz que Jesus veio humanamente, de verdade, e o gnosticismo dizia que ele estava apenas representando. A teologia de hoje diz também que Jesus está representando o papel de filho. Nada há de novo debaixo do sol. 4, verso 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. João apresenta a defesa da verdade, ou provas da verdade. Então, aqui quando ele vem usar esses versos aqui dentro do contexto, capítulo 5, logo após o capítulo 4 que nós lemos aqui, combatendo essa ideia que Jesus não veio em carne, ele vem mostrando aqui que ele tinha um testemunho, ele tinha uma prova, uma testificação que Jesus era realmente humano. Ele tem aqui, por exemplo, o sangue. Ele tem aqui a defesa que Jesus ele veio do céu, natureza divina, mas também que ele era humano, o sangue. Tem aqui a água, quer dizer, no momento do batismo ele teve um testemunho verbal que aquele era divino, era o Filho de Deus. Mas na cruz teve a prova que ele era humano, ele se tornou humano, derrubando assim a tese gnóstica. Então veja bem, o Pai, a palavra este é meu filho, mostra que quem estava falando era o Pai. Então o Pai, a palavra e o Espírito Santo, esses três eram um. É isso que o texto está dizendo, não está dizendo que aqui é uma trindade. O verso 8, três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Também, o Espírito Santo desce do céu à terra. A água durante o batismo ali é ouvida a voz do Pai, né? Todo o testemunho em favor que ele era humano. E o sangue aqui abrange a cruz e a encarnação de Jesus. Mesmo não estando no original, esse texto não contradiz o contexto. Não contradiz o contexto. Agora vamos examinar o texto sem conter aquilo que está entre colchetes.
o que é que nós teríamos? Porque 3 são os que testificam, aí ficaria de fora 2 coisas interessantes. Ó. Os que testificam no céu e os que testificam na terra. Não haveria essas 2 palavras aqui para diferenciar uma coisa da outra. Então, porque 3 são os que testificam. 3 são os que testificam. O Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num, ou esses 3 são um. Então o Espírito, no batismo, desce sobre as águas, sobre Jesus, e o sangue, na morte de Jesus, mostrando que Jesus veio em carne. E aquele que não aceita que Jesus veio em carne, esse é o Espírito do Anticristo. Este é o contexto. João 19, versos 34 e 35. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Nós temos também esse momento aqui onde sangue sai de Jesus. E aquele que viu testificou. João está falando lá de 3 que são os que testificam. Então aqui está dizendo que a água e o sangue foi no momento da lança aqui também. Aquele que o viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais. Então João estava trazendo algo para que vós creais, porque alguns gnósticos estavam com essa ideia que Jesus não veio em matéria. Ideia espiritualista. E o verso 35 diz assim: e aquele que o viu testificou. E quem era que estava presente ali próximo à cruz quando Jesus foi perfurado por uma lança? Nós sabemos que um dos poucos que estavam ali era aquele. E quem era esse aquele aqui? Ó? É o próprio escritor. Porque João fala de si mesmo como aquele e não fala eu? Era um costume dentro do pensamento judaico. Muitas vezes falar de si mesmo na terceira pessoa, como sendo outro. Vamos ver a comprovação. Que discípulo é esse que é chamado de aquele? João 19, versículo 25 diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então poucos ficaram ali junto à cruz. Verso 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Esse mesmo discípulo aqui, ele fala de si mesmo como uma terceira pessoa. Ele não diz eu, ele diz aquele, ele diz outro discípulo, esse discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, porque muitos alegam que o fato de Jesus ter dito outro consolador, isso seria motivo para ser uma outra pessoa além do Pai e do Filho. Mas vemos aqui que era costume falar de si próprio como de uma outra pessoa. Como também no momento da ceia, a narrativa do texto bíblico chama João mais uma vez de aquele discípulo a quem Jesus amava. Então nós temos aqui um testemunho que foi vindo do céu e nós temos também aquele, uma certa pessoa que foi testemunha ocular, que viu todos esses eventos, indicando assim que João também esteve presente no batismo de Jesus e que também esteve presente na crucifixão e na ressurreição, no sentido de ter visto Jesus após ressuscitado e ascendendo também ao céu. Isso é que o texto está dizendo. João é aquele discípulo apontado aqui como testemunha. Então o próprio João aqui chama a si mesmo de aquele que viu testificou. Então se João escreveu, foi aquele que viu. E esse mesmo João é aquele também que escreveu esse texto que nós acabamos de ler. Mesmo examinando também, sem essa parte entre colchetes, vemos que não muda muita coisa. Acho até que esse texto que está entre colchetes, ele ajuda-nos até entender. Ele não vem de maneira nenhuma empregar aqui uma trindade. Querem forçar aqui a mudar o sentido de palavra para Jesus, para tornar mais uma pessoa aqui. Não está falando de terceira pessoa. Então nós encontramos aqui o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. O Pai, a Palavra, este é meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo, que é descido, é vindo do Pai, a glória do Pai. Esse texto nós já apresentamos em outros estudos, mas observe o que está escrito. Nunca antes havia os anjos ouvido uma oração como a que Cristo fez por ocasião de seu batismo, quando ele saiu das águas, né? E solícitos esperavam ser portadores da mensagem do Pai ao Filho. Mas não, origina-se diretamente do Pai a luz da sua glória. Os céus se abriram e os raios de glória repousaram sobre o Filho de Deus, tomando a forma de uma pomba, com aparência de ouro polido. A forma de pomba era um emblema de mansidão e benignidade de Cristo. Dos céus abertos vieram as palavras: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo.
Observe aqui, ó, o Pai, do Pai sai a luz. Nós sabemos que essa luz aqui é o próprio Espírito Santo, mas é a luz que sai do Pai, não é uma terceira pessoa. E por último, este é o meu Filho amado. Esta é a palavra. A palavra que foi dita é a palavra que testifica que Jesus é o Filho de Deus. Lembrando que todo o livro de João vem testificar que Jesus é o Filho de Deus. Aquilo que os teólogos negam, dizendo apenas ser um título funcional. Os três são um. A palavra é do Pai, o Espírito Santo são do Pai. Não é isso mesmo que está escrito aqui? Seja sincero. É ou não é o que está escrito? Os três são um. Veja aqui esse verso. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O Pai, a palavra e o Espírito. Esses três são um. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e que Deus vos convença de toda a verdade.